Boa noite aos brasileiros e aos portugueses e a todos. Boa noite aos brasileiros e aos portugueses e a todos os que nos escutam. Hoje, para nós temos assim uma alegria imensa. Eu preciso contar uma historinha que depois eu tenho certeza que a doutora Silvia vai me bater quando terminar a nossa live, que é assim, né? Quando a doutora Silvia assistiu a Maria Caetano, ela divulgou para todo mundo, e eu acordei com uma mensagem logo cedo: tens que ver, tens que ver, tens que ver. Eu, o que, que eu tenho que ver que ela está nesse desespero todo? Aí eu assisti ao vídeo, aí não deu, sei lá, acho que menos de 2 horas depois, a doutora Silvia estava, viste, viste, viste? Eu falei, calma, Silvia, eu vi. Viste que maravilhoso, viste que fantástico. Temos que fazer um programa falando do poema da Maria Caetano. Eu falei assim, ok, vamos fazer um programa falando sobre o poema da Maria Caetano e nós podemos colocar isso para o primeiro programa de março. E ela, é isso mesmo, vamos colocar o primeiro programa de março. E o primeiro programa de março acabou entrando para o Festival Internacional Grito de Mulher. Nós falamos sobre o poema da Maria Caetano Villa-Lobos, que está presente conosco hoje aqui. E aí eu preciso contar um pouquinho da historinha de como é que isso aconteceu, né? Eu fui atrás da Maria Caetano Villa-Lobos, né? Não imaginei que ela fosse nos responder lá no Instagram, mas ela, com essa gentileza toda dela, respondeu a mim. E aí, quando eu contei para a Silvia, eu liguei para ela, falei, eu preciso falar urgente. E ela me ligou logo que ela saiu do consultório. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, você não sabe quem me respondeu. Ela, quem? Aí eu contei, falei, eu mandei uma mensagem para Maria Caetano, e ela, não. Falei, sim. E ela respondeu, não creio. E então, como foi? Eu falei assim, então, ela concordou em participar, precisamos passar algumas datas para elas, enfim, né? Para ela, enfim. E aí a Silvia também conseguiu o retorno da Maria Caetano, Villa-Lobos, e hoje nós estamos aqui com essa grande poetisa, né? Tive que contar toda essa história da tietagem da Silvia, né? Assim, isso porque eu não expressei com toda a entonação de voz dela, tá? Porque foi muito pior que isso, tá? Foi aquela coisa de mesmo, e não adianta virar os olhinhos, que foi assim, vou te entregar, ponto, acabou. Então, Maria Caetano, é um prazer imenso ter você hoje aqui conosco, participando do Festival Internacional Grito de Mulher Brasil. Você pode ver que você tem umas fãs aqui, né, a tietagem toda, porque Silvia compartilhou inúmeras vezes teu vídeo, eu também compartilhei, enfim. Então, para nós é uma grande alegria ter você hoje participando do nosso programa. Normalmente, aqui a incumbência de ler os poemas, até de cantar, apesar de que eu sou recriminada por isso, é minha, tá? Mas no programa em questão, onde nós estamos o seu poema, para você ter uma ideia, eu não pude fazer isso, tá? A doutora Silvia que recitou seu poema, e a partir daí, para você ver como é que foi a coisa aqui, né? Ela não me deixou nem recitar seu poema. Eu falei, tudo bem, você pode recitar o poema, vamos quebrar o protocolo do nosso programa. Então, assim, é uma hoje que eu não sei nem se ela vai conseguir falar, né? De tão emocionada que ela deve estar lá também. Então, Maria Caetano Villa-Lobos, é um prazer ter você conosco aqui no Desconversas, e eu já vou passar então a palavra para a doutora Silvia, antes que ela comece a ficar brava, porque eu ainda não dei a oportunidade dela fazer a tietagem com você. Boas-vindas, Maria Caetano. Ora, boa noite a todos também. Não me vou alongar, queria mesmo agradecer imenso à Maria, e isto porque já são muito poucas as coisas que me conseguem surpreender. E apesar de eu adorar poesia, quando eu estava a ver o programa em que a Maria participou, o Got Talent, eu percebi que ia ser um poema e achei de que maneira é que isto vai brilhar aqui, porque normalmente não é fácil que um poema brilhe num programa de talentos. E a Maria conseguiu me surpreender, me cativar e me apaixonar. E ainda mais quando percebi que era da sua própria autoria, e portanto, para mais, com uma idade tão jovem, porque Soeira, ela tem idade para ser nossa filha. Uh, acho que
é maravilhoso ouvir, é entrenecedor e é de alguma forma esperançoso também perceber que alguém consegue fazer passar a palavra. Acho que este Festival Grito da Mulher é isso mesmo, né? A arte é o meu grito, não é, Ceira? E portanto é utilizar a arte também para fazer a diferença, que acho que para além da beleza e da nossa capacidade de apreciar a arte, acho que também é essa uma das funções, é nós fazermos a diferença. Maria, a palavra é sua e uma vez mais obrigada por estar aqui. Olha, muito obrigada desde já pelo convite. Eu não sei se é normal, mas eu não vejo a Silvia, só ouço. Tá, a imagem está fixa. Primeiro, agradecer muito não só o convite, como as palavras de carinho e o apoio. Ahm, Pronto, eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que significa muito para mim, deve significar para todas as mulheres quando existe um momento deste nível de sororidade e ainda para mais internacional. Por isso, nós acabamos por estar a unir-nos só neste segundinho através de um grande oceano. E é muito. Foi muito esse o motivo e impulso que me levou a inscrever no Got Talent, foi poder chegar a mulheres noutros lugares, para que possamos encontrar essa força coletiva, porque efetivamente a maior parte das coisas que atravessam os meus poemas, infelizmente, são coisas que atravessam a maioria de nós. Então, quando encontrarmos esse lugar de apoio entre mulheres, quanto mais encontrarmos, melhor será a nossa jornada, sem dúvida. Por isso aceitei com todo o agrado, porque faz muito sentido este propósito e obrigada. Bom, então eu já vou começar com uma pergunta, tá, Maria Caetano? Foi maravilhoso o teu poema, assim, cada estrofe que a Silvia lia, nós fizemos uma série de reflexões muito fortes e foi muito abrangente tudo que você trouxe. E aí, como o tema do nosso festival é a arte é meu grito, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que veio essa sua inspiração para a poesia e como é que você conseguiu usar essa poesia para expressar de maneira tão forte o grito de tantas mulheres, porque são muitas as circunstâncias ali, é impossível que você não se veja identificado com várias partes do teu poema, tá? E aí, em seguida, a minha pergunta, né, quando a Silvia for assumir a palavra, eu já quero que a Silvia fale sobre a importância da arte dentro do nosso contexto de até para nos ajudar dentro do nosso contexto de saúde emocional, né? Mais do que saúde mental, porque nós temos um estigma quando você fala de saúde mental, mas no contexto mesmo de como é que a arte ela nos serve de grito e nos ajuda a controlar essa saúde mental. Então, eu já passo a palavra para você, Maria Caetano, e aí em seguida a Silvia também já nos coloca essas questões. Obrigada. Então, para mim, começando pelo início, pelo início de tudo, eu comecei a escrever poesia, como partilhei também no Got Talent, por causa do meu avô. Na verdade, toda a minha família tem muito um contacto próximo com a literatura, portanto, esse também foi muito próximo. Desde que me lembro, aprendi a ler e a escrever cedo. Também entrei tarde na escola, portanto, a maior parte do tempo que tinha esse contacto em casa e era. Entretanto, o meu avô escrevia fados, há um cancioneiro de centenas e centenas de fados e ele tinha um cancioneiro bem maior de memória e dizia poemas de toda a gente a todo momento. Por isso acabou por me contagiar, explicar-me como é que funcionava a divisão de sílabas, de estrofes, como é que era a forma, o que é um esquema rimático, ah, quais é que são os tradicionais para ser cantado, para ser dito, ah, os irregulares. E a verdade é que eu lembro-me disso, mas foi muito, muito cedo e depois logo na primária ah, os professores começaram a pôr-me em concursos de poesia ou publicaram um poema num jornal
e eu fui no balanço de sentir que se a família reagia e se o meu avô ficava tão orgulhoso, se calhar significava que eu podia ser boa nisso. E acabei por ir nesse balanço até aos 16, 17 anos, em que, já em Castelo Branco, eu cresci no Alentejo, mas depois vivi em Castelo Branco durante uma parte da minha adolescência. Há uma editora que mostra interesse em ler os meus poemas e eu congelei de receio. E durante muito tempo não mostrei os meus poemas a mais ninguém, entretanto fui para teatro, fiz a minha licenciatura, lá comecei a tirar poemas mais para integrar espetáculos e a escrever mais texto dramático, e só em 2020 é que eu volto a declamar em público. Portanto, em 2020 eu tinha 26 anos, foi um bocadinho antes de fazer os 26, portanto tinha 25, então ali entre os 16, 17 e os 25 eu não integrei eventos de poesia de espécie alguma. E quando voltei a declamar, para mim foi muito impactante. O poema Sou Mulher foi um poema que foi escrito 2 anos antes de eu voltar a declamar poesia, mas ficou na gaveta, inclusive pela carga emocional que representava. E eu sentia que precisava de alguma frieza para voltar a pegar nele. Quando voltei a declamar em público, não declamei os meus poemas de amor e de natureza e piu-piu-piu antes de ir pegar nesse lugar mais militante de usar a arte como objeto de revolução e de resposta e de reação. Mas nesse mesmo ano eu tive contacto com uma competição de poesia que é Slam Poetry, ou Poesia Slam, que no Brasil existe muito, mas que em Portugal já vai existindo cada vez mais, mas que é um movimento bastante mais recente do que no Brasil. E que consiste em competições de poesia autoral até 3 minutos. E foi nesse contexto que o Sou Mulher começou a ir para palco, porque a poesia slam é muito mais interventiva do que os eventos de poesia para declamar ou mais... Alguns mais elitistas, mas outros só mesmo mais delicados. E então, no fundo, eu criei o poema Sou Mulher de um lugar de urgência, porque eu precisava de escrever, e sim, eu acredito que a poesia, como qualquer arte, sobretudo as performativas e literárias, na minha vida são objetos terapêuticos. Mas qualquer arte, desenhar é terapêutico, pintar é terapêutico, não é por acaso que existe arte-terapia, dramoterapia, e eu acho que nós conseguimos pôr por palavras, que para mim o Sou Mulher representou isso, foi pôr por palavras algo que me estava preso e que eu não conseguia verbalizar de outra forma, é libertador. E para mim a melhor parte desta jornada tem sido perceber que outras mulheres terem encontrado palavras nas minhas para aquilo que sentiam, tem sido sem dúvida a melhor parte e também a maior força motivadora que me coloca sempre em movimento. E acho que já me alonguei um bocadinho na resposta, mas é a melhor forma que tenho para responder. Não, Maria, não se alongou nada, é perfeito. Eu queria só, agora respondendo à Soeira, em que medida é que se calhar o equilíbrio psicológico se pode de alguma forma perceber, até mesmo no que diz respeito à poesia. Acho que antes de mais, quem faz poesia ou quem aprecia poesia é sempre alguém mais sensível e quem a faz, sobretudo, é alguém que pensa em si próprio, que pensa nos outros, pensa no mundo que o rodeia e por aí já se faz aquilo que falamos aqui tantas vezes no programa de Conversas, que é a importância da autorreflexão, de nos percebermos, de nos sentirmos, mais que não seja desconfortáveis, e percebermos que não temos que ficar nesse lugar. Os poemas, porque entretanto ouvi os outros também, não é? Da Maria, aqueles que consegui, são isso mesmo, são gritos e a Maria falou aí da questão de ser da poesia ou dos contextos em que se diz poesia, por vezes serem um pouco elitistas, e parece que, desculpem a expressão que eu vou utilizar, mas parece que quanto mais complicadas forem as palavras e menos perceptíveis, mais
pseudo-intelectual é, e portanto quem não perceber nada acha ao máximo, e eu acho que não é isso que se pretende com a poesia, não deveria ser isso que se devia pretender com a poesia. Eu acho que é isto mesmo que aconteceu, não só comigo, mas percebi que foi uma onda de alguma forma nacional, que é também as pessoas se identificarem e conseguirem ver alguém a gritar por elas, a falar por elas, a dar um murro na mesa por elas e elas perceberem que efetivamente aquilo que as deixa a elas desconfortável não é só a elas que acontece e que alguém que elas não sendo capazes, mas conseguem ouvir-se através da voz de alguém. E isto consegue também, nós conseguimos também perceber que isto tem impacto no equilíbrio emocional e psicológico das pessoas. A partir do momento que as pessoas se sentem identificadas, percebem que alguém as defende ou alguém as representa, a capacidade de identificação com alguém, de sentirem que não estão sozinhas, que não são estranhas, que não são únicas, também as torna mais normais e as faz perceber que efetivamente não precisam de ficar num lugar onde não são felizes. Seira. Bom, Maria, você foi trazendo coisas ali que a Silvia conhece um pouquinho da minha história, e eu já contei, acho que em algumas conversas, que eu tive um processo muito parecido com o seu, com a diferença que era o meu pai, que também escrevia poemas, que me enveredou por esse caminho, né. E você fala sobre um processo, uma trajetória que eu acho que é muito interessante, pelo menos o que aconteceu comigo é que até eu entrar na faculdade com 17 anos, eu acho que até os 18, 19 anos, eu ainda escrevia poesias, né. Depois eu comecei a ingressar no mundo corporativo e eu fui perdendo, né, essa sensibilidade que é muito importante para o artista, para que ele para que ele consiga se expressar. E eu particularmente voltei a escrever poesia depois que meu pai morreu, e a primeira poesia que eu escrevi foi uma poesia em homenagem a ele. E assim, dentro de todo esse contexto que eu estou te colocando, né, é uma coisa que é muito curiosa, porque você conseguiu manter, diferente de mim, você conseguiu manter essa sua trajetória dentro do universo da poesia, e principalmente como a Silvia falou, né, você tem idade para ser nossa filha. Ver uma pessoa tão jovem, resgatando a poesia, que é assim, você disse que aqui no Brasil nós temos esses movimentos, né. Eu conheço pessoas como a Soninha Porto, que é de lá do Rio Grande do Sul, a Janaína Cunha, que elas são ativistas da poesia, né. Vilma Poeta, nós temos algumas mulheres aqui no Brasil ativistas mesmo. Por que ativistas? Porque, elas têm uma preocupação em não deixar a poesia morrer, mas elas são mulheres também mais ou menos da mesma faixa etária que eu e a Silvia. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, Maria, dessa tua experiência de ser tão jovem. Você realmente é revolucionária, porque quase não se fala mais de praticamente, eu não sei qual a experiência da Silvia, mas eu digo que nos meios em que eu convivo, a grande maioria dos jovens, né, eu ousaria dizer, acho que até mais de 90% dos jovens, não tem nenhum interesse em relação à poesia. E você, assim, foi contra todas essas perspectivas, porque, não é só questão de você trazer a poesia à tona, é conseguir ganhar espaço num programa que tem outros, digamos assim, normalmente sempre foca em outros intuitos. E assim, eu acho que talvez você também não tenha tido muita dimensão do que a atuação acabou provocando, porque você é muito jovem, é muito jovem. E quando nós falamos de poesia, é uma coisa que, por exemplo, sábado eu recitei uma poesia para uma menina, que era uma poesia que eu lia muito pequena, que é A Bailarina, da Cecília Meirelles. Então, assim,
a geração do meu pai foi muito criada com a poesia, a minha geração ainda trabalhou um pouco com isso, mas a sua geração isso é praticamente nulo. Então, eu entendo que essa influência dos nossos pais, da nossa casa, e essa vontade que nós temos de dizer para os nossos antepassados, né, que nós estamos seguindo o legado deles, é uma coisa importante. Mas eu queria ouvir de você, Maria Clara, como é que você, Maria Caetano, como é que você conseguiu criar essa e se manter tão fiel a esse propósito dentro de uma sociedade que cada vez mais perde essa sensibilidade para a poesia. Você tem noção do que você acabou gerando nessas pessoas? Você tem noção do que você fez despertar novamente nessas pessoas? Quando você fala da questão da sensibilidade, você tem noção de que dentro de uma sociedade, porque às vezes a gente não tem noção, por isso que eu estou te perguntando, né? Eu acho que talvez, Maria, você não tenha a real proporção daquilo que você impactou, e como a Silvia citou bem, sendo tão jovem. Eu queria que você falasse um pouco para nós de como é que você está se sentindo dentro desse contexto, porque você está resgatando coisas nessa sociedade cada vez mais fria, endurecida, e eu diria até que supérflua, porque fazer poesia, declamar poesia, como você bem colocou, é algo muito profundo, é algo que sai da nossa essência. Como é que você está enxergando tudo isso? Você já parou para refletir no impacto que você tá gerando? E eu queria que a Silvia também falasse, né? Inclusive pode falar até a partir da própria experiência dela, né? Como é que ela tem enxergado esse impacto que você causou, né? Nós temos discutido tanto, não é, Silvia, essa questão de sairmos dessa situação supérflua e irmos para momentos cada vez mais profundos, principalmente conosco mesmos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Maria Caetano. Então, bem, partes por partes, não é? Em primeiro lugar, a parte de ser muito jovem e de, se calhar, começar pelo fim. Se eu sinto a real proporção do momento, eu acho que é impossível eu sentir totalmente, porque para mim, o poema chega à maior parte das pessoas em 2024 e é um poema que eu já digo semanalmente, mensalmente, há 4 anos. Por isso, quando eu o disse, eu sabia que ia impactar de uma forma diferente por, por causa do contexto, ser um programa que, obviamente, eu antes de lá ir, eu estudei tudo o que tinha sido feito do género noutros programas em termos nacionais e internacionais, e tenho consciência de que, por exemplo, em Itália, o Simone ganhou um Got Talent com poesia, com spoken word, e que em Portugal tínhamos tido o Pedro Freitas, mas ele ainda era muito novinho quando foi em 2017, tínhamos tido outra senhora e vamos tendo algumas pessoas, nomeadamente as pessoas que foram selecionadas na gala que eu não fui, que é a Página Solta, é uma dupla de meninas, que elas fazem algo entre o teatro e a stand-up poetry, e que apesar de ser um lado mais cómico, não deixa de ser também ele poesia. Eu acho que, apesar de compreendo que em termos de há um gap geracional e que eu possa parecer muito nova, mas a verdade é, Portugal neste momento está a ter uma onda enorme de pessoas jovens a escrever poesia. E o que me deu força, e falo de Portugal, mas no Brasil ainda é mais, porque a maior parte dos meus amigos de spoken word e de slam poetry, que fazem isto há mais anos, são brasileiros. Mas a parte da declamação poética, eu consigo enumerar 20 eventos de poesia neste momento, que são organizados por pessoas mais novas ou da minha idade, ou pouco mais velhas, e está a haver uma onda de tal forma gigante que pessoas como a Alice Neto Souza, que também viralizou com um poema na RTP África e que também já foi representado ao Brasil e que esteve num evento oficial do 25 de Abril ano passado, pelo Ministério da Cultura. A verdade é que, por muito que eu aprecie e que eu sinto que posso realmente representar
para a maior parte das pessoas que não tinha esse contacto direto, porque afinal de contas a poesia é ainda um nicho, mas dentro desse nicho há uma grande força. E percebo que ao ir ao Got Talent é porque não é só o ter ido com poesia, não é? É ter ido com esta estética que, como a Silvia disse bem, não tem floreados, não tem rococós, é palavra dita, daí ser spoken word, não é? Ou seja, o objetivo principal não é a intelectualidade, é a mensagem chegar ao receptor da forma mais eficiente possível, porque é poesia ativista, é o que nós chamamos de artivismo, não é? E a spoken word tem esse lugar de intervenção muito nos Estados Unidos da América, muito no Brasil, muito em muitos outros países, e em Portugal começa a ter também essa força. Eu sinto muito o impacto que tive em termos humanos, sinto se calhar mais, porque as pessoas me dão esse feedback por escrito e também passei por isto, ou também vivi isto, e isso faz-me sentir talvez mais profundamente o impacto na parte de que forma é que eu alertei as pessoas para a poesia. Eu tenho sentido, lá está, nos eventos de poesia, alguém dizer eu comecei a escrever por tua causa ou inspiraste-me a voltar a escrever a poesia, o que tem sido lindíssimo, mas claro, é numa bolha de pequenas proporções, eu não consigo ver-me de fora, não é? Por mais que tente. Outro universo completamente diferente no qual eu tenho sentido isso, e aí sim, sinto que tenho feito uma diferença grande, que é em termos de contacto com a poesia, que é nos mais novos, que é a geração a seguir à minha, portanto 16 anos mais novos que eu, que são os meus alunos. Eu sou professora de terceiro ciclo de expressão dramática e agora os meus miúdos não só têm decorado poemas alheios, como escrito poemas, como decorado os próprios poemas, e agora eles sabem, da mesma forma que eu descobri em 2020, que há eventos e que há grupos de pessoas onde isto é urgente e onde isto é uma forma de vida e uma profissão. E isso tem sido inspirador ver como os pequenos se têm inspirado, inclusive os Broadway Kids que passaram com teatro musical e que estão agora na final do Got Talent. Muitos deles vieram-me dizer que decoraram os meus poemas e que queriam escrever poesia. E essas gerações mais novas que eu sinto que talvez, porque a realidade TikTok é uma outra realidade, motivá-los e não deixar a poesia morrer e ser mais uma artista que usa a palavra falada para resgatar, lá está, o ativismo para a poesia em si, não deixar a poesia morrer, é algo que me diz muito e significa muito para mim eu poder ser agente dessa continuidade. Mas sinto que é imperativo dizer que não me senti sozinha, nem me senti na linha da frente isolada, sinto que somos muitos e se eu cheguei onde cheguei foi por motivação e por apoio de muitas pessoas que estão comigo e que eu fui finalista 3 anos consecutivos da final de slam em Portugal, ganhei vários, eu sou representante da Slam Amadora, Slam Trafaria e estou consciente que tenho feito um trabalho para evoluir e que estou a evoluir, mas a verdade é que os vencedores dos 3 slams em que eu participei foram brasileiros e angolanos, porque há muito que nós temos de beber uns dos outros, da estética, da força, desta ligação palavra no corpo e eu estou sempre pronta, ao coletivo e a evoluir e estou muito orgulhosa do meu processo e estou muito orgulhosa dos meus pares, porque me tenho sentido muito apoiada e inspirada também por eles. Olha, vocês disseram aí coisas, obviamente muito acertadas e eu em processo terapêutico com os meus pacientes costumo dizer, porque as pessoas têm sempre muita necessidade da perfeição, de atingir a perfeição, não é? De fazer as coisas certas, como se não houvesse espaço para erros e para caminhos em que temos que voltar atrás ou que nos desviar, e acho que tudo, eu costumo dizer que não importa muito a forma como fazemos, até porque somos todos diferentes, importa mais se dá certo, se corre bem, se as pessoas estão felizes com aquilo que acabaram por fazer e muitas vezes, como é óbvio, para conseguirem atingir alguns níveis
até de desenvolvimento, precisam efetivamente de passar pelos erros. Mas isto para dizer que aquilo que me importa mais é conseguirmos tocar os outros e conseguirmos fazer a diferença. E claro que isto é um hábito de se dizer, mas não deixa de ser verdade que acho que bastaria tocar alguém e poder fazer a diferença na vida de uma única pessoa, que já valeria a pena todo o esforço que nós fazemos e todo o empenho, não é? Principalmente se o fazemos com vontade. E acho que acredito mesmo que tenha havido pelo menos uma pessoa, não acredito que tenha sido só uma, mas acredito que tenha havido pelo menos uma pessoa que tenha conseguido tomar uma decisão acertada na sua vida depois de ouvir uma poesia como a da Maria, não é? E acho que isto que é o mais importante, porque se para alguém como eu, que me sinto bem, me tocou tanto e eu fiquei tão sensibilizada, eu já tinha ouvido várias vezes, já tinha passado a outras pessoas também várias vezes, e ainda assim, quando fui eu a dizer, fica extremamente emocionada e a Seira sabe disso, não é? E portanto, acho que é mesmo tocante, porque nós sabemos que é a realidade, mas quem lida com essa realidade todos os dias, acho que fica ainda mais sensibilizado e perceber que nem sempre campanhas conseguem fazer a diferença, mas sim, por exemplo, assistir a um programa, como muitas vezes as pessoas assistem para se esquecerem do dia a dia, para se divertirem um bocadinho e que estão à espera de ver talentos, se calhar, de outras ordens e que depois ali, sem contarem, conseguem realmente ser surpreendidas e se sentirem identificadas. E portanto acho que realmente faz toda a diferença e que bom que é e esperemos que assim continue. Portanto, para mim foi uma surpresa, não era, obviamente não era algo totalmente desconhecido, mas se calhar não esperava naquele lugar. E portanto, da mesma forma que eu me surpreendi, acredito que não tenha sido de certeza absoluta a única, não é? A Soira chama muito para a poesia, é algo que eu também gosto muito, mas aquilo que eu fiquei a pensar, e é muito curioso o que a Maria acabou de dizer, sendo professora, porque eu já há muitos anos que dou aulas e durante algum tempo dei formação às turmas daqueles jovens que já tentaram tudo e que já foram expulsos de todas as escolas e que depois acabam por fazer cursos profissionais. Os antigos CEFs, não sei se agora é o mesmo nome que se dá. E, e portanto, eu fiquei a pensar relativamente ao poema que seria um poema muito interessante para eles trabalharem, porque uma das coisas que eu fazia com eles era eles escreverem letras para hip hop e portanto era muito interessante e achei, foi uma das coisas que eu me lembrei, foi que realmente teria sido muito interessante ter um poema como este para eles trabalharem, porque eles precisam de se expressar, não é? E muitas vezes é isto mesmo, as pessoas se sentirem identificadas. Soeira. Bom, Maria Caetana, então assim, eu vou pegar algumas palavras do que você disse que me chamaram muita atenção. Você trouxe a palavra sororidade, e aqui no Brasil eu fiz parte de um trabalho para nós conseguirmos uma lei municipal para gerar o Dia da Sororidade aqui no na nossa cidade. Nós conseguimos, né? O ano passado, 19 de novembro, passa a ser o Dia da Sororidade aqui na minha cidade. E você trouxe uma outra palavra que eu achei bastante importante, que é a questão do coletivo, né? E aí você traz essa reflexão da força que o coletivo tem. Acabando o programa aqui, eu vou participar de uma outra live também dentro do festival, que a pergunta é: para onde caminham as mulheres? E a nossa discussão é exatamente nesse sentido. Olha que assim, né? Eu sempre brinco com a Silvia, nós nunca combinamos nada aqui, né? Nós sempre fazemos o programa assim no susto, né? Você é testemunha disso porque você falou, ok, eu falei, olha, vamos no fluxo do que aparecer. Mas assim, o propósito desse programa é exatamente discutir para onde caminham as mulheres, né?
como é que as mulheres estão caminhando dentro desses coletivos? Por quê? Porque nós saímos de uma expectativa do relatório da ONU de 130 anos para a construção de uma sociedade com equidade, igualdade e justiça, e fomos para 300 anos, né, de acordo com o último relatório. E quando eu fiquei sabendo dessa notícia, a Silvia deve lembrar um pouco dessa. Nós chegamos a conversar um pouco sobre isso, que assim, eu fiquei indignada, porque assim, apesar de nós estarmos vivendo em tantos coletivos de mulheres, com movimentos como o Me Too, enfim, eu fiquei pensando, né? E essa vai ser o meu desafio para as mulheres que vão participar. E eu quero trazer já essa fala dentro do universo da arte que você convive, como profissão, inclusive. Como é que você tem enxergado isso, Maria? Como é que você tem visto isso, esses coletivos? Porque você trouxe, eu achei fantástica a tua fala de dizer, de trazer a questão da sororidade, do apoio de outras mulheres, divulgando o trabalho de outras mulheres, e essa força do coletivo, não só do coletivo do mundo que a cerca, mas assim, essa força do coletivo que atravessa oceanos. E eu queria, assim, realmente eu estou encantada porque você consegue superar qualquer expectativa nossa, e quando você traz essa fala da sua sororidade do coletivo, eu falei, gente, eu acho que é essa mentalidade que nós precisamos ter, inclusive para tratar de sororidade, enfim. Eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva toda, né? De mulheres, de uma sociedade com equidade e justiça, de 130 para 300 anos. Como é que nós estamos falhando, então, dentro desses coletivos? A Silvia e eu sempre batemos numa tecla dentro dos nossos programas, que é a questão do autoconhecimento, e eu tenho percebido que talvez esse processo do autoconhecimento é extremamente importante para formarmos esse coletivo, e você deixa muito claro que a arte tem sido uma forte ferramenta para a criação desses coletivos, né? E um exemplo disso é o Festival Grito de Mulher. Assim, eu me sinto muito apoiada pela Fundação. Nós estamos fazendo ações ao redor do mundo e elas têm esse cuidado de sempre transmitir tudo aquilo que está sendo feito e apoiado, enfim. Então, eu tenho visto, é muito curioso isso, e também trazendo um paralelo com pontos que eu e a Silvia já abordamos antes, as pessoas costumam ver, e eu digo isso porque eu tenho um irmão que é artista circense, né? Então eu vivo muito essa realidade. As pessoas sempre costumam ver a arte de uma forma negativa, né? E na pandemia ficou muito claro o papel da arte, porque foi a arte que salvou a todos nós dentro da pandemia, né? Ou seja, a leitura de um livro, assistir um filme, uma série, ouvir uma música. Então, o que nos salvou dentro da pandemia foi a arte. Então, assim, dentre todos essas minhas reflexões, eu queria ouvir um pouquinho de você. Como é que você enxerga, então, essa questão da sororidade, esses coletivos, como é que você tem visto a arte como meio de construir essas redes de conexão? E você colocou super bem, né? Que ultrapassa os limites dos oceanos. Obrigada, Sara. Então, em primeiro lugar, sobre grupos, não é? Sem dúvida que estes grupos de poesia, independentemente do género, muitos deles têm uma força feminista, não é? Devo citar a Maria Júlia Pinheiro, que é brasileira e que tem o núcleo de dramaturgia feminina, feminista, que também é online e por isso também junta muitas mulheres do mundo todo que falam português. Ela tem aí uns 4 eventos de poesia organizados por ela entre o Brasil e Portugal, e é uma das minhas grandes irmãs de jornada que me tem apoiado. Inclusive eu agora vou lançar um livro com a editora Urutau, que também ela é luso-brasileira e que tem distribuição em Portugal, Brasil e Galiza,
e ela escreveu o prefácio do meu livro e nem podia ser de outra forma, porque é uma mulher que me inspira imenso. E porque nós temos as duas esta urgência, embora ela ainda seja mais, tenha mais tendência à organização dos eventos e dos coletivos. Eu fui curadora de uma exposição, não sou, mas a exposição está em pausa durante este período em que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Uma exposição que se chama Arte nos Virmos, que é sobre orgasmo e sexualidade feminina, que juntou mais de 50 mulheres artistas visuais a pensar através da arte visual o que é a libertação da sexualidade feminina e o que significa a opressão para nós, não é? Isto é um exemplo, 2, 3, de vários coletivos artísticos que servem como ponto e como forma de terapia, forma de grito também, aproveitando aqui a arte como grito e grito de morrer. Eu sinto cada vez mais que também esta coisa, desde a pandemia, de facilitar, tal como hoje, esta ponte online, também nos permite uma coisa que nunca antes foi permitida com tanta facilidade, que é a sororidade para além das fronteiras, com a mesma facilidade de agendamento, de conversa, de presença. Neste momento, a vencedora de Slam Poetry do mundo é colombiana e nós estamos a trabalhar juntas. A verdade é que basta uma mensagem e, da mesma forma que eu tento ao máximo responder a este tipo de contactos, há muitas de nós que tentam e que estão pelo mesmo motor, que é a união. E eu acho que aqui a base volta a uma palavra que também foi referida aqui algumas vezes, que é sensibilidade, não é? E pensarmos a autoconsciência, como disse a Sílvia, pensarmos em nós, pensarmos no outro, pensarmos no mundo. E a percebermos que esta altura conturbada em que em Portugal temos eleições e acontece um atentado um atentado aos direitos humanos, ou um potencial atentado aos direitos humanos. A arte é política. Mesmo a arte de entretenimento não tem como não ser. Porque a arte representa sempre uma situação que nos rodeia. E essa situação é regida por leis. E essas leis são política. Portanto, tudo o que nós possamos fazer de coletivos da arte pelos direitos humanos são gestos políticos. E mesmo a arte por entretenimento, durante a pandemia, foi um gesto de revolução. Nós podermos ter acesso à arte durante uma altura em que a saúde mental se revelou frágil. E é verdade quando dizem que a arte nos salvou, não é? Não foi só, mas também. Eu sinto, o que é que nós estamos a falhar? Estamos, se calhar, a falhar quando pensamos feminismo como uma coisa que não interseccional. Ou quando pensamos em feminismo numa bolha geográfica, ou numa bolha de realidade de privilégio. Ou quando pensamos feminismo como o oposto de machismo, porque infelizmente, e toda a gente tem direito à falta de conhecimento, não temos que saber tudo, mas há muitas mulheres e muitas amigas minhas às quais eu expliquei que o feminismo não é a supremacia da mulher perante o homem, e como diz Bell Hooks, o feminismo é para todos e nós precisamos que essa sororidade vá além, não é? E nós precisamos que todas as mulheres deem as mãos e todos os homens deem as mãos a essas mulheres, porque também, como saiu uma notícia há pouco tempo, se 52% da população são mulheres, os outros 48% são filhos delas. Por isso o feminismo é pela igualdade de direitos, ou melhor, pela igualdade de direitos e pela equidade de oportunidades, e isso funciona para todos. E o machismo e a masculinidade tóxica afeta todos. Por isso, eu acho que quando nós pensamos que é uma luta só de mulheres, ou que é uma luta só de mulheres brancas, ou que é uma luta só europeia, ou que é uma luta só de mulheres com capacidades motoras, quando pensamos só na nossa bolha, aí talvez possamos melhorar. Quanto à parte da união e do coletivo, eu sinto que está cada vez melhor, ou pelo menos é isso que quero acreditar, e é isso, não quero alongar muito mais. Maria, vou já aproveitar para pegar nessas palavras porque é curioso como eram precisamente aqui, estava aqui a fazer um pequeno apontamento e era isso mesmo que eu ia perguntar e vou deixar esta questão no ar porque me parece mesmo muito importante porque percebo
enquanto mulher e naquilo que passei, o impacto que isto teve nas mulheres, mas gostava mesmo de perceber, não só relativamente ao programa, mas também naquilo que faz todos os dias, qual é o impacto que isto tem nos homens e se efetivamente consegue perceber que isto tenha o impacto que é necessário, a que se propõe, não é? Porque me parece tão importante, não é quase tão importante, é mesmo tão importante como ter impacto nas mulheres, da mesma forma que já referi aqui a necessidade de identificação para que nós nos sintamos dentro de um todo, porque quer queiramos, quer não, nós temos necessidade de nos sentirmos como um elemento social. Mas é tão importante quanto isso também haverem homens que se percebam nestas atitudes, nestes comportamentos, nestas interjeições, nestes piropos e neste desconforto que provocam, e acredito que algumas vezes sem se aperceberem, e é mesmo também muito importante chamar a atenção das educadoras, sobretudo, não é? Porque estas posturas não vêm do nada, não é? São posturas que não foram corrigidas, que não foram educadas, que não foram explicadas e, portanto, isto é e continua a ser um trabalho das mulheres educadoras, dos homens educadores e também de cada um de nós de se melhorar e de se desenvolver a si próprio. Daí eu achar e estar sempre a referir a questão do autoconhecimento e da nossa capacidade e dever de nos pormos em causa, no sentido em que devemos perceber-nos em que medida é que também somos responsáveis pela situação em que nos encontramos, não é? E se efetivamente precisamos mesmo de nos manter naquele lugar. E esta é uma das questões, se realmente percebe que isto tenha impacto nos homens. Depois falou, obviamente, e isso também é muito importante, a questão da arte como sendo considerada supérflua, não é? Quando nós percebemos, e a Maria acabou por resumir quase numa frase o mais importante naquilo que eu ia dizer, que é nós alimentamos também a nossa saúde mental com arte, porque numa altura em que quase todos ficamos com a saúde mental fragilizada, aquilo que nos salvou foi a arte. Então isto significa claramente que a arte alimenta a nossa saúde mental, que nós precisamos da arte, nós não precisamos só de pão para a boca, nem de dormir, nós precisamos também daquilo que nos intelectualiza, por isso é que nós somos algo diferente de máquinas e dos outros animais considerados não racionais. E depois, por último, para não amassar mais, queria só deixar aqui a questão, porque acho que nos interessa a todos, saber quais são os seus passos. Já percebemos que vai lançar um livro, muitos parabéns. E quais são os passos que seguem, onde é que as pessoas podem também acompanhá-la, o que é que vai fazer a seguir? Então, em primeiro lugar, só também acrescentar que nos salvou na pandemia foram muitos ramos, não é? Mas também terapeutas. E se há coisa que eu aconselho a todas as pessoas que estejam na luta, seja pela arte, seja pelos direitos humanos, é recorrer à terapia, porque acho que é impossível, pelo menos para mim, é impossível idealizar uma jornada em que eu pudesse estar a fazer arte sobre sentimentos tão profundos sem estar a ser acompanhada por um ou uma terapeuta. E aconselho terapia a toda a gente, e também é bom desmistificarmos e sairmos desse estigma de que a terapia é para quem tem problemas, quando na verdade terapia é para quem quer resolver uma data de coisas e pensar sobre elas. E acho que não há pessoas que não tenham problemas. E a arte, efetivamente, é, como já referi, uma forma terapêutica de nós canalizarmos e verbalizarmos coisas, mas é importante também não substituir a terapia por arte, mas sim complementá-la. É a minha opinião sobre essa parte. Em relação aos homens, eu tenho recebido muito apoio de homens, também recebi muitos comentários desnecessários, mas muito mais apoio do que comentários desnecessários. E isso superou as minhas expectativas. Eu estava preparada para muitas muito más interpretações. A verdade é difícil, para mim tem sido desafiante, lutar pelos direitos das mulheres sem ser interpretada como ir contra os homens. E eu acho que é um caminho absurdo
nós decidirmos defender os direitos das mulheres em prol, porque não é em prol de, não é os direitos das mulheres em vez dos direitos dos homens. É, lá está, como nós defendemos e falamos já, é igualdade de direitos, é equidade de oportunidades, é compreender que não partimos todos da mesma casa partida, é tentar nivelar. Há muitos homens feministas. Na minha opinião, deveriam ser todos, porque da mesma forma que é tóxico uma mulher vestir o papel de cuidadora, porque assim é tóxico para o homem vestir o papel de sustentador. Da mesma forma que é tóxico nós sermos colocadas numa posição de fragilidade quando isso não é verdade, é tóxico o homem ser colocado numa posição de força quando isso não é verdade. E, e há sempre uma dualidade. Obviamente que quando falamos de números de violência, quando vamos ver relatórios da APAV, compreendemos que a maior parte das vítimas são mulheres. Que femicídio não é uma palavra ao acaso. Que a maior parte dos agressores são homens. E isto é realmente resolvido, em parte, na educação, não só no sistema educacional, não só na educação familiar, na educação social. E a arte é uma ferramenta, é um agente de educação social importante, contagiante e revolucionário. É nesse sentido que eu acredito, como diz um amigo meu regularmente, a poesia pode mudar o mundo, porque este lugar de poesia, mas que seja direto, que seja frontal, que seja transparente, permite-me chegar a pessoas que não têm que ter o mesmo nível de escolaridade que eu, que não têm que ter a mesma classe económica que eu. E é por isso, quando me perguntam porque é que eu escrevi de uma forma tão simples, eu digo, é para poder chegar a todos. E eu acho que isso é importante, a todas as pessoas que existem e que querem realmente um mundo melhor para todos. E eu acredito muito que no momento em que nós conseguimos dar sustento à palavra empatia, compreendemos que quando falamos da luta pelos direitos, temos que ponderar os direitos de todos, independentemente de eu reconhecer que, obviamente, há uma posição de privilégio em ser homem face à posição de ser mulher, no que diz respeito a condições salariais, a dinâmicas familiares e, sobretudo, à segurança e ao direito à vida. Mas a luta passa por darmos as mãos entre todos, porque, como foi dito, não só educadoras, mas educadores, é importante falar com os meus alunos e alunas sobre consentimento, não só com as minhas alunas. É importante também falar sobre igualdade e equidade com todos. E eu acho que aqui é que está o lugar, é não traçar um discurso feminista como se só fosse falar para mulheres, porque é no lugar em que os homens se tornam feministas, em que compreendemos que feminismo foi uma palavra inventada para esse feminismo radical que se pressupõe que as mulheres merecem mais direitos do que os homens. Feminismo não é isso. Feminismo é igualdade de direitos. Igualdade significa estarmos todos no mesmo lugar em termos de direitos humanos, como reza a Constituição. E é isso, antes que me acenda mais o discurso. Sobre os meus passos seguintes, vou lançar um livro com a editora Eurotal, estou muito entusiasmada, e no dia 10 de maio vou ter um espetáculo no Auditório Carlos Paredes, homónimo do meu livro, Mulher Possimando, que reúne não só os 2 poemas que conhecem do Got Talent, como muitos outros, sobre isto mesmo, equidade de oportunidades, igualdade de direitos, empoderamento feminino, mas feminismo para todos. E é isso. Obrigada, Silvia. Eu é que agradeço. Queria só fazer mesmo um último comentário, ainda relativo também, obviamente, aos seus poemas, porque falou em feminismo, mas parece-me também que, obviamente, que isto de todo é contra os homens, até porque nós conseguimos, ao ouvir os seus poemas, reconhecer também algumas atitudes menos boas nossas, não é? Porque também as mulheres, quando não metem em prática a sororidade, a empatia, a tolerância, também conseguem ser elas próprias muito mazinhas umas para as outras, muito intolerantes umas com as outras, e se calhar antes de outra pessoa qualquer, são elas que fazem alguns comentários e que acabam por também perpetuar determinadas atitudes e que estas diferenças
se mantenham por tanto tempo, não é? Porque efetivamente, se nós, mais que não seja em número, somos mais, então que demos as mãos e que mostremos isso mesmo, não é? Que não estamos de acordo e que não acatamos, não temos que perpetuar aquilo que nos é dito, porque uma das partes do poema também me parece que é a mãe que alerta a filha, não é? Para não fazer determinadas coisas e, portanto, esse é um comportamento de uma mulher para com outra mulher, não é? E ela própria está a tirar-lhe esse direito. E isto não tem necessariamente, nós, obviamente, que quem quiser pode ouvir o poema e remetê-lo para o comportamento masculino, mas não só, não é? Porque tem ali muito comportamento feminino, que se nós quisermos podemos nos rever e nos retratar também, porque às vezes sem querer também acabamos por cometer os mesmos erros. Maria, eu agradeço imenso, vou passar aqui a palavra à senhora que conseguiu chegar ainda a tempo para se despedir. Da minha parte, um beijinho e um abraço enorme. Muitos parabéns, é uma honra ter estado aqui hoje consigo e poder acompanhar o seu trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. E obrigada a ambas. E sem dúvida, os comentários do poema não têm género, por isso mesmo. Eu acho que é importante nós colocarmos empatia e lá está, vem tudo do autoconhecimento e da autoconsciência, não é? Pensarmos quais é que são os nossos preconceitos, porque mesmo eu tenho preconceitos que todos os dias luto para desconstruir. Comentários ou pensamentos que me estão instaurados, ancestralidade, bagagem, padrão, e de que forma é que eu posso ser uma pessoa melhor. Às vezes sai-nos um comentário, mesmo que seja, lá está, nesse papel de mãe, há proteção. Essa proteção, esse medo, torna-se às vezes mais claro do que o que é que eu estou a fazer para oprimir a liberdade daquele ser humano, mesmo como uma amiga, mesmo como uma parceira. Às vezes esquecemos-nos do impacto das palavras e de pensarmos o nosso medo antes de o projetarmos no outro. E sem dúvida que, como mulheres, também somos instigadas pela sociedade a competir, e eu acho que quanto mais pudermos combater essa força com a força da união, da cooperação, mais estamos no caminho certo. Muito obrigada por referir isso, Silvia. Muito obrigada ao convite e a esta bela hora que aqui passámos, às duas. Muito obrigada. Bom, cheguei a tempo de conseguir me despedir. Maria, foi um prazer. Olha, eu estou saindo dessa live, eu sabia que eu ia sair muito impactada, mas assim, eu acho que você conseguiu superar as expectativas que eu tinha e assim, você trouxe uma fala que para mim é muito esperançosa. Eu acredito como você e a Silvia também nessa coisa de união, né? Dessa união que é oceanos, né? Eu e a Silvia somos uma prova disso, e até por uma curiosidade para você. Mas vocês conseguem me ouvir? Meu sinal está bem estável. Conseguem me ouvir? Eu queria te agradecer imensamente, Maria, dizer que realmente eu estou impactada. Se eu estava impactada com a poesia, agora eu estou muito mais impactada ainda com a sua autora. E eu queria que você, né, já como representante da nossa nós já estamos nos eventos finais. Eu gostaria que você. Soira, nós não te estamos a conseguir ouvir, realmente deve ser uma dificuldade no sinal. Eu sei o que a Soira queria dizer. Queria dizer que é muito curioso porque nós conhecemos também através de um poeta, o Paulo Frutuoso, e foi através do facto de seguirmos as duas a página dele que acabamos por tomar conhecimento uma da outra e criarmos este laço que depois passou
para além de tudo, a amizade, e portanto é muito curioso. Agradecemos imenso mesmo ter despendido um bocadinho do seu tempo por aqui. Sério, peço desculpa, mas nós não estamos mesmo a conseguir ouvir-te. Deixo um beijinho, despeço-me de todas e até breve, espero eu. Bom trabalho a todas mesmo. Beijinhos, Beijinhos, obrigada. obrigada. Beijinhos, meninas.